Então, vamos continuar a nossa abordagem sobre tabela periódica. Aqui a gente trata sobre propriedades aperiódicas. Então, a gente viu que as propriedades aperiódicas são propriedades cujos valores aumentam ou diminuem continuamente com o aumento do número atômico. Aqui a gente tem dois exemplos de propriedades aperiódicas, a massa atômica e o calor específico. Então, não há nenhuma mudança de um período para o outro ao longo do aumento do número atômico, tanto para a massa atômica quanto para o calor específico. A gente vê que há um aumento contínuo da massa atômica à medida que eu aumento o número atômico e há uma diminuição contínua do calor específico à medida que eu aumento o número atômico. E assim eu não consigo identificar em nenhum momento do gráfico aonde inicia ou termina um período. O nosso principal exemplo de propriedade aperiódica é a massa atômica. Então vejam, na natureza, quando a gente pega uma amostra de um determinado elemento químico, a gente não consegue pegar apenas um único tipo de átomo daquele elemento químico. A gente vai ter, na grande maioria dos elementos, vários isótopos na natureza. Então, a massa atômica, ela não pode ser determinada por um único tipo de átomo de um determinado elemento químico. Se ele tiver 2, 3, 4, 5 isótopos, a massa atômica deve representar todos esses isótopos. Então, a massa atômica ela vai ser calculada a partir da soma de todos esses isótopos. Então, a massa atômica de um elemento químico é uma média ponderada das massas atômicas de seus isótopos, cuja ponderação é a ocorrência de cada um na natureza. Então, a massa do átomo de um dado isótopo é o seu número de massa expresso em unidade de massa atômica, U. Então, a massa atômica de qualquer átomo, ela vai ser representada pelo somatório das suas massas dos isótopos vezes a sua ocorrência na natureza. Isso tudo dividido por 100. Por exemplo, há dois isótopos conhecidos do cloro, sendo eles o cloro 35 e o cloro 37. Então, eu tenho o cloro que tem massa 35 e eu tenho o cloro que tem massa 37. O primeiro, com massa atômica de 34,9689 U, tem uma ocorrência na natureza em torno de 75,77%. Enquanto que o outro isótopo, de massa 36,96590 U, tem uma ocorrência de 24,23%. A gente percebe aqui que se eu somar essas duas porcentagens vai dar exatamente 100%. Dito de outra forma, qualquer amostra de átomos de cloro será constituída por 77,75% de átomos de cloro 35 e 24,23% de átomos de cloro 37. Sendo assim, a massa atômica do cloro ela vai ser determinada pelaquela média ponderada que a gente viu ainda há pouco. Então, a massa atômica do cloro vai ser 75,77, que é a incidência, né? A porcentagem de constituição de átomos de cloro recolhidos na natureza, vezes a massa desse cloro que é recolhido na natureza, mais os 24,23% do restante dos isótopos que é encontrado, vezes a massa desses isótopos que é encontrado. Isso tudo dividido por 100. Quando faz-se a conta que divide por 100, a gente obtém que a massa do átomo de cloro será 35,45 unidades de massa atômica. Então, conforme exposto acima, levando em consideração a ocorrência na natureza, sabe-se que a massa atômica do elemento cloro é de 35,45 U. Um elemento químico genérico X tem 3 isótopos com pesos atômicos 1, 2 e 3, com porcentagens respectivamente iguais a 50, 30 e 20%. A massa do elemento X é. Então,
Para calcular a massa do elemento X, a gente vai fazer uma média ponderada dessas massas atômicas dos isótopos e das suas porcentagens de incidência. Então, a gente vai ter a massa 1, que tem incidência de 50%, então 1 vezes 50. A massa 2, que tem incidência de 30%, então 2 vezes 30. E a massa 3, que tem incidência de 20%, então 3 vezes 20. Isso tudo dividido por 100. Isso vai resultar, então, em 170 dividido por 100, que vai me dar 1,70 U. Então, letra A é a resposta, 1,70 U é a massa atômica desse elemento químico genérico X. Essa é a bibliografia utilizada nos slides e por hoje é só. Até a próxima aula.